Tóquio, a capital do Japão, abriga mais de 37 milhões de habitantes em sua região metropolitana e atualmente é considerada a mais populosa do mundo. Mas, quais foram os fatores que contribuíram para que essa cidade crescesse tanto? Essa e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Os vestígios mais antigos apontam que a área da atual Tóquio já era habitada há 12 mil anos atrás. Porém, durante muitos séculos, essa região foi marcada apenas pela presença de pequenos assentamentos. A história mais recente de Tóquio se inicia no final do século XII, quando Edo Shigetsugu funda o clã Edo e constrói a sua residência na região. Mais tarde, em meados do século XV, com o fim do clã Edo, um vassalo do clã Uesugi chamado Ota Sukenaga constrói o castelo de Edo. Assim, toda a área ao redor do castelo passa a ser chamada de Edo. Em 1524, o clã Hojo conquista o castelo após a Batalha de Takanawahara. Em 1590, o general Toyotomi Hideyoshi derrota o clã Hojo em Odawara em busca da unificação do Japão, que era dividido em mais de 200 regiões, sendo que cada uma era governada por uma família samurai diferente. Após essa conquista, Hideyoshi oferece 8 províncias na região de Edo para o seu aliado Tokugawa Ieyasu, que aceita, e escolhe o castelo de Edo como a sua base. Nos anos seguintes, Ieyasu inicia a reforma e expansão do castelo, além da cidade ao redor. Em 1603, Ieyasu se torna shogun e Edo se transforma no centro administrativo do Japão. Apesar de Kyoto continuar sendo a moradia do imperador e capital oficial do país, era o shogun que de fato governava. Assim, foi dado início à Era Edo. Durante os mais de 200 anos seguintes, a cidade viveu em paz. Com a reunificação do Japão, o principal objetivo do governo Tokugawa passa a ser a pacificação do país. Para isso, a maior parte dos samurais perdem o direito à posse de terras, que passam a se concentrar na mão de autoridades regionais, os daimyos. Por sua vez, os daimyos, para mostrar a sua lealdade ao shogun, constroem uma segunda casa em Edo, onde suas esposas e filhos passam a morar. Com o tempo, todas as famílias samurais passam a fazer o mesmo, causando um aumento drástico na população da cidade. Nesse período, o país passou por grandes transformações econômicas e trouxeram como consequências o alto nível de urbanização e a expansão significativa do comércio. Nesse contexto, a grande demanda por pessoas e recursos materiais acabou atraindo muitos imigrantes para Edo, criando novos mercados e expandindo cada vez mais a sua população. Nos períodos anteriores, os centros culturais estavam localizados em outras regiões como Kyoto e Osaka, mas com o shogunato Tokugawa, Edo passou a prosperar, conquistando grande importância cultural também. Em 1609, é estimado que a cidade já contava com 150 mil habitantes. Porém, em 1657, ocorreu um evento que ficou conhecido como o Grande Incêndio de Meiriki. Como as casas, naquela época, eram feitas de madeira, o incêndio se espalhou rapidamente, causando a morte de 100 mil pessoas em uma Edo que não passava de 700 mil. Houveram mais 2 grandes incêndios nos anos de 1772 e 1806, porém, os danos foram menores, pois o governo se preparou baseando-se no primeiro desastre. Em 1721, foi realizado o primeiro censo demográfico na cidade, apresentando mais de 1 milhão de pessoas, sendo considerada a cidade mais populosa do mundo, já naquela época. Apesar de todas essas transformações, o shogunato Tokugawa adotou uma política de isolacionismo. Em 1624, todos os estrangeiros foram expulsos do país, e em 1633, proibiu-se que os cidadãos japoneses deixassem o arquipélago com pena de morte caso acontecesse. Essa política foi adotada como forma de resistência contra a expansão econômica e militar das potências ocidentais. Com os portos fechados para o mundo, o país ficou fora das rotas comerciais internacionais e os avanços tecnológicos acabaram não chegando ao arquipélago. Após as diversas tentativas de reforma econômica, a insatisfação da população em relação ao governo Tokugawa começou a crescer, ao mesmo tempo que a restauração imperial se tornava cada vez mais forte. E então, em 1868, houve a destituição do último shogun, colocando um fim ao shogunato em todo o Japão. Com o fim do shogunato e o restabelecimento do império com a Era Meiji, o imperador se muda para Edo, que passa a se chamar Tóquio, a capital do leste. O castelo de Edo passa a ser o Palácio Imperial.
E assim, Tóquio se torna a capital oficial do Japão. A era Meiji trouxe grandes mudanças para o país. Iniciou-se um contato maior com a cultura ocidental, e realizou-se grandes investimentos na infraestrutura, como a construção de ferrovias, construções feitas de tijolo e a primeira linha de telecomunicações do país. Na parte econômica, houve um grande crescimento das indústrias. Com os portos abertos, as tecnologias ocidentais foram aos poucos sendo assimiladas pelas empresas japonesas, possibilitando a produção de itens para serem comercializados internacionalmente. Em 1923, Tóquio chega à marca de 4 milhões de habitantes. Mas, foi nesse mesmo ano que o grande terremoto de Kanto devastou a cidade, e trouxe como consequências a morte ou o desaparecimento de mais de 140 mil pessoas, e a destruição de 300 mil casas. Na primeira metade do século XX, a população de Tóquio aumentou exponencialmente, passando a marca de 7 milhões de habitantes. Porém, com a participação do país na Segunda Guerra Mundial e os constantes bombardeios, a população foi reduzida pela metade, caindo para 3,5 milhões. Após o fim da guerra, a população de Tóquio começa a aumentar rapidamente de novo, alcançando os 7 milhões em apenas 8 anos, e com um crescimento médio de 400 mil habitantes a cada ano que passava. Isso aconteceu, pois a cidade tinha muitas oportunidades de trabalho e espaço para o crescimento econômico. Durante as décadas de 50 e 60, Tóquio passou pelo chamado milagre econômico, onde a sua economia cresceu exponencialmente. Para isso, o governo japonês priorizou os investimentos na infraestrutura e nas indústrias de manufatura. Como consequência, o país dominou diversos setores, como o do aço, automobilístico, de semicondutores e eletrodomésticos, saindo de um país devastado pela guerra, para a segunda maior economia do mundo em menos de 20 anos. Na década de 70, houve grande migração das áreas rurais para as cidades, em especial, Tóquio, alcançando assim a casa dos 11,7 milhões de habitantes em 1975. Pelas 2 décadas seguintes, o crescimento populacional se estagnou, sendo retomada somente no final da década de 90. Nessa época, o colapso da bolha financeira e imobiliária ocasionou a queda dos aluguéis em Tóquio, o que acabou atraindo novos moradores. Atualmente, Tóquio tem uma população de aproximadamente 14 milhões de habitantes, e se somada à sua região metropolitana, esse número ultrapassa os 37 milhões, sendo assim, a maior metrópole do mundo atual. Porém, as estatísticas indicam que a população vem caindo nos últimos anos, e em breve, será superada por outras metrópoles que estão passando por um boom populacional, como é o caso de Delhi, na Índia. Isso se deve principalmente ao baixo índice de natalidade que o Japão enfrenta. E assim, foi a longa jornada até que Tóquio se tornasse a maior metrópole do mundo atual, mostrando que apesar dos obstáculos que apareceram para atrasar o seu crescimento, ela manteve a sua resiliência para continuar se desenvolvendo e expandindo cada vez mais. Espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento. Se possível, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.